Kena Upanishad. Essa Upanishad está inserida no Samaveda. Kena significa quem, no terceiro caso de declinação. Então é com quem, por quem, pelo quem, através de quem. É o caso instrumental. Então, essa é a pergunta básica desse Upanishad. Quem comanda a mente para que ela pense? Quem ordena que o corpo viva? Quem faz a língua falar? Quem é o ser radiante que conduz o olho à forma e à cor? E o ouvido ao som? O eu é o ouvido do ouvido, a mente da mente, a fala da fala. Ele também é o alento do alento, o olho do olho. Ao abandonarem a falsa identificação do eu com os sentidos e com a mente, e ao saberem que o eu é Brahman, os sábios, ao deixarem este mundo, tornam-se imortais. O olho não o vê, nem a língua o exprime, nem a mente o alcança. Não o conhecemos e nem podemos ensiná-lo. Ele é diferente do conhecido e diferente do desconhecido. Foi o que ouvimos dos sábios. Aquele que não pode ser expresso em palavras, mas pelo que a língua fala, sabei que é Brahman. Brahman não é o ser que é adorado pelos homens. Aquilo que não é compreendido pela mente, mas pelo qual a mente compreende, sabei que é Brahman. Brahman não é o ser que é adorado pelos homens. Aquilo que não é visto pelo olho, mas pelo qual o olho vê, sabei que é Brahman. Brahman não é o ser que é adorado pelos homens. Aquilo que não é ouvido pelo ouvido, mas pelo qual o ouvido ouve, sabei que é Brahman. Brahman não é o ser que é adorado pelos homens. Aquilo que não é trazido pelo sopro vital, mas pelo qual o sopro vital é trazido, sabei que é Brahman. Brahman não é o ser que é adorado pelos homens. Nós estamos trabalhando hoje aqui na primeira parte da Kena Upanishad. Essa Upanishad é dividida em quatro partes. Nós estamos trabalhando apenas a primeira, que questiona: quem faz o olho ver? Quem faz a gente ouvir? Aí surge uma questão profunda de filosofia, que é o conhecido, o conhecedor e o conhecimento. Então é o subjetivo, o conhecedor, o objetivo, aquilo que é conhecido, e o conhecimento, que é esse elo entre o conhecedor e o conhecido. O conhecedor, aquele que conhece, ele não pode ser ao mesmo tempo conhecido, aquilo que é conhecido. Então por isso que o Atma, quando ele fala o eu nessa tradução de Prabhavananda e Manchester, eu li para vocês a tradução de Prabhavananda e Manchester, da editora Pensamento. Quando ele fala o eu, ele está se referindo a Atma, que é a fagulha individualizada, vamos dizer assim, de Brahman, a divindade universal. Esse Atma faz o olho ver, faz a mente pensar, faz o ouvido ouvir. É a essência, é a vida mesmo. Entender que a gente não é o corpo é bem mais fácil. Porque você observa que você tinha um corpo com 7 anos de idade, um corpo com 30 anos de idade, um outro corpo com 55.
Não é o mesmo corpo, mudou tudo, o esqueleto, mudou tudo, mas tem uma coisa ali que permanece, o eu. Aí a gente passa para o segundo passo, que é a mente. Mais bem observado, a gente passa a entender que a gente não é a mente. A gente é aquilo que faz a mente pensar. Essa é a essência do Vedanta. O que nós estamos falando aqui é Vedanta. Sempre que a gente estiver falando das Upanishads, nós estamos falando de Vedanta. O Vedanta, essa sabedoria ancestral que a Índia preservou para nós, graças a Deus, o Vedanta explica toda essa questão da nossa existência, que a filosofia ocidental bate cabeça aqui, bate cabeça lá, dá na trave, mas a Vedanta é a explicação final e definitiva. O Sankhya fala a mesma coisa através de outras palavras. Então, o Vedanta ele pode ter um ponto de vista dualista, Deus no céu e nós na terra, que é super válido, principalmente para quem segue a escola de Bhakti, a escola devocional. Mas tem um outro estágio mais para o Raja Yoga, mais para a parte filosófica, que é o Vedanta Advaita, que também no fim termina em Bhakti, mas passa por essa fase mais intelectual, e que Brahman e Atman são a mesma coisa em manifestações diferentes. A divindade, nós somos parte da divindade, portanto nós somos divinos. Aí você fala, mas esses caras esses malfeitores são Brahman, são Deus. Sim, são manifestações da divindade coberta por camadas de ignorância. Se você for tirando essas cascas de ignorância, lá no fundo, tá? Porque só existe Brahman. Lá no fundo você vai achar Brahman, a divindade absoluta. Mas as camadas de ignorância encobrem e fazem essa divindade se passar por mal aqui na Terra. Isso é Vedanta. Isso é Yoga. Vamos analisar então alguns versos da Kena Upanishad. Quem é que faz a gente pensar? Quem é que faz a gente ouvir? O que está por trás disso? É o Atman. Depois também tem uma passagem que ele fala assim, Brahman, ele repete várias vezes esse verso. Acho que são 8 versos. Brahman não é o ser que é adorado pelos homens. Ele repete, acho que 4 vezes esse mantra, essa frase, esse verso, esse sutra. Brahman não é o ser que é adorado pelos homens. As pessoas, desde tempos pré-históricos, não sabem bem entender o que é a divindade e ela faz uma projeção. Materializa uma imagem, dá uma personalidade para aquela divindade e passa a adorar essa personalidade. Isso é ótimo. É um processo de Bhakta, é um processo de Bhakti, é um processo de evolução pelo qual nós passamos até entender a essência da divindade. Isso só está errado quando você tira uma espada e fala para o outro assim, se você não adorar Deus do jeito que eu estou adorando agora, eu te corto com a minha espada no meio. Isso aí está errado. Mas esse processo de dar uma... Por isso que ele fala, Brahman não é o ser que é adorado pelos homens. A gente faz essa materialização, dá uma imagem para Deus, para ajudar no nosso processo de nos conectarmos com a divindade. Até aí tá lindo. Só passa a ser errado quando o cara tira uma espada e quer obrigar os outros a adorar Deus da maneira que ele adora. Cada um vai entender Deus, Brahman, a divindade, esse ser inexplicável por meio de palavras, através do seu próprio processo de meditação, de oração e de aproximação da divindade. Cada um tem o seu caminho.
O yoga vai dando umas dicas, as religiões vão dando umas dicas, os filósofos vão dando outras dicas, mas é um processo individual. É aquele negócio que no direito chama personalíssimo. Eu não posso falar para alguém, vai lá e tira uma foto que eu preciso pôr no documento, ou faz xixi para mim lá que eu tô ocupado aqui. São coisas personalíssimas, só a própria pessoa pode fazer. Kena Upanishad foi o que nós estudamos hoje. Que ele parte de uma pergunta, quem? E Kena é essa pergunta, quem? No terceiro caso de declinação, instrumental. Com, pelo, por, através de. Por quem? Pelo quem? Através de quem? Nós pensamos, cheiramos, sentimos, olhamos, caminhamos e amamos. Olha, tem que pedir like, dar like, por favor. Om Shanti Shanti Shanti.